Bom dia, meninos, meninas, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para fazer um pequeno comentário, né? Fazer uma introdução sobre o nosso assunto do segundo bimestre. Já que a gente não pode ainda estar na escola, a gente vai trabalhando por aqui, por essa ferramenta que a escola disponibilizou para a gente, tá? Então, no primeiro bimestre, na disciplina de estudos amazônicos, trabalhamos um pouco sobre o processo de construção do espaço amazônico, todo o início, né, do processo de ocupação da Amazônia, da chegada dos portugueses, da interferência que eles tiveram aos povos indígenas, das principais consequências que foram sofridas a partir da ocupação pelos índios e a paisagem amazônica. Vimos as ferramentas que os portugueses utilizaram, né, a questão da construção dos fortes, de trazer os missionários. Então, todas essas foram ferramentas que foram utilizadas para ocupar e desenvolver o espaço amazônico, tá? Então, dando continuidade a esse assunto, a gente vai estudar no segundo bimestre a importância e as principais características de um período, né, da Amazônia que se destacou e foi de suma importância para o desenvolvimento, para o enriquecimento e até mesmo, podemos dizer, para fazer o processo de enriquecimento da Amazônia, porque foi um momento auge dentro da região, onde várias cidades, vários espaços amazônicos cresceram e se desenvolveram de forma bastante intensa, tá? Que é o período que nós chamamos o ciclo da borracha. Então, esse período na Amazônia ele foi muito importante. Ele teve esse produto que era extrativo ainda na região, ele teve uma importância muito grande para o crescimento e enriquecimento da região amazônica, tá? Por um determinado período, é claro, né? Então, esse período que nós chamamos de ciclo da borracha, ele foi um período voltado, né, para a extração desse produto, né, nativo da região, e foi um período que realmente reativou o principal papel que a Amazônia teve desde o início da ocupação da Amazônia, que foi o papel de extração dos recursos naturais e de que esses produtos eram levados para o mercado externo. Então, nós tivemos aqui um período muito grande, né, de extração desse produto, que trouxe grandes desenvolvimento para a região, mas esse produto, quase todo aquilo que era extraído, tudo que era tirado da Amazônia, era levado para outros países do espaço mundial, né, que a gente vai ver no decorrer do assunto por que isso vem acontecendo. Nesse período, houve uma reestruturação de várias cidades, de vários espaços amazônicos. O resultado do ciclo da borracha, o resultado da extração desse produto, teve um retorno muito grande, né, para a região amazônica. Muitas cidades, como principalmente Manaus, Belém, elas se desenvolveram, elas cresceram, elas tiveram um certo enriquecimento, né, do espaço físico, principalmente, porque ele foi um espaço que foi construído ao moldes da cultura portuguesa, né? Os prédios, as igrejas. Então, tudo isso foi construído de acordo com as ideias europeias e foi nesse período do ciclo da borracha. Então, hoje, por exemplo, a gente vê em Manaus, a gente vê em Belém as igrejas, os prédios, as ruas, né? Tudo que nós temos de mais antigo dentro dessas regiões e de mais belo e produzido, ele foi feito no ciclo da borracha. Então foi um momento bastante intenso para a nossa região. Essa atividade da borracha, ela trouxe algumas características importantes para a Amazônia. Ela atuou fora do território, né, dos limites brasileiros, tá? Porque a extração ela foi tão intensa e como é uma atividade extrativa, as árvores, né, das seringueiras, elas não estavam de maneira coordenada, elas estavam de forma aleatória na região. Então, as pessoas que trabalhavam nessa extração, elas saíam fazendo o processo de extração e elas iam tendo acesso às árvores e iam entrando na região e fazendo essa exploração. E isso fez com que eles saíssem do território amazônico, do território brasileiro, e chegassem até em outros espaços
como foi a questão da Bolívia, onde nós temos hoje o estado do Acre, né, que hoje é brasileiro, mas nesse período ainda não era do território brasileiro. Então, foi uma característica bastante importante esse avanço dos limites territoriais. Tivemos também a construção com mais eficácia nesse momento do genocídio indígena, onde uma grande maioria dos povos indígenas trabalhava nessas atividades de extração desses recursos, mas não fazia parte da sua cultura, e isso fez com que muitos povos indígenas fossem mortos nesse período. Tivemos também uma grande leva de imigrantes, principalmente do Nordeste, que vieram para a Amazônia para fazer a extração desses recursos. E isso gerou na Amazônia um sistema que nós chamamos de sistema de aviamento, que faziam com que eles se comprometessem cada vez mais com os donos dos seringais e tivessem dificuldade em voltar para o seu território. Então aí foi alguma das principais transformações que ocorreu no espaço amazônico nesse período. No período da borracha também, ele é distribuído em duas fases. Nós tivemos a primeira fase durante a indústria de carros, né, em muitos lugares do espaço mundial, e onde a borracha ela servia na produção, na matéria-prima para a produção de pneus. Isso ocorreu de 1970 a 1912, e de 1870, desculpe, a 1912, e durante a Segunda Guerra Mundial, que também a borracha serviu como matéria-prima para vários recursos que eram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, esses foram os dois momentos importantes do ciclo da borracha aqui na Amazônia. Também destacar nesse momento o papel dos seringueiros, que sempre lutavam e cultivavam, né, o interesse de fazer a ocupação da Amazônia a partir da extração da borracha, mas de forma sustentável, porque era um produto extraído, né? Então, quando se extrai, é a natureza que vai repor esse recurso. O homem não tem a atuação do homem no processo de extração para repor esse recurso. Então, foi um momento assim, muito importante no processo de desenvolver a conscientização, né, e o raciocínio de transformar, de explorar os recursos naturais, mas de forma sustentável. Tá? Então, esse momento aí foi um momento muito intenso, muito importante dentro do espaço amazônico. Como eu já falei, já citei, um momento de grande desenvolvimento da Amazônia, onde a Amazônia passou por fases assim, bastante voltada realmente para o processo econômico, para o desenvolvimento econômico, trazendo grande resultado, tá? de riqueza mesmo para dentro da região amazônica. Tá? Então, no segundo bimestre a gente vai trabalhar esse processo do ciclo da borracha, o desenvolvimento, o crescimento e principalmente as principais consequências que esse período trouxe para a região amazônica. Tá? Então aqui a gente fez uma breve introdução do assunto, né, o processo histórico do assunto, e a gente vai trabalhando no decorrer do nosso tempo. Ok, gente? Então espero que vocês deem uma lida lá no assunto, olhem um pouco as figuras, os mapas, qualquer situação que vocês não entenderem, marquem lá, chamem no PV que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Então beijo, tchau!